Tudo bom, Humberto? Tudo bem. Bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente nesse diálogo em cima do projeto Primeira Infância Antirracista. Você se apresenta um pouco para a gente, fala um pouco da sua trajetória de paternidade e quem é você? Sim, eu sou Humberto Baltar, carioca, né? Tenho 41 anos, sou professor de inglês e casado com a Tainá, né? Engenheira química, minha esposa, e ela me deu a notícia, né, da paternidade em 2018, por coincidência, um dia antes do Dia dos Pais. E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei inundado, assim, com uma alegria muito grande. Fiquei maravilhado, porque eu sempre tive esse sonho, não só de ser pai, como também de constituir uma família. E só que na hora, né, logo após essa empolgação, bateu uma angústia, porque eu me lembrei que eu não tive referência, assim, de afeto paterno, né? O meu pai, ele cresceu vendo Chuck Norris, Stallone, Steven Seagal, esses caras que resolviam tudo na pancada. Então, para ele, masculinidade era o cara que metia a porrada, resolvia. Essa coisa da carícia, né, do eu te amo, isso não fez parte do universo dele. Então, ele naturalmente não levou isso para o paternar dele. Então, para mim, realmente não houve qualquer referência nesse sentido, tanto que eu não ouvi um eu te amo dele, ou um beijo no rosto. Ele dava muito beijo na testa, né, que é um lugar meio do neutro, né, do intelecto, aquela coisa toda. E eu, sinceramente, tive uma dúvida, será que eu vou conseguir ser carinhoso com meu filho? Vou conseguir ser um pai afetuoso? Porque eu não tive referência de afeto associado à masculinidade. E outra questão que me bateu também era a pauta racial. Como é que eu ia falar da minha ancestralidade com meu filho, da minha raça? Se eu deveria falar sobre a questão racial de racismo ou não, ou se eu deveria esperar isso acontecer para abordar o tema. E a dúvida foi me consumindo. Eu falei, cara, eu não vou encarar isso sozinho, não. Eu já tinha, a essa altura, lido alguma coisa de ancestralidade africana e já conhecia a filosofia Ubuntu. A filosofia Ubuntu diz que a gente cresce na comunidade, né? O famoso lema eu sou porque nós somos. Então, eu pensei, eu não vou encarar isso sozinho. Então, vou procurar grupos, né, de paternidade, de masculinidade para aprofundar isso. Foi o que eu fiz. Procurei vários grupos, lá em 2018 já tinha alguns grupos. E só que aconteceu algo muito curioso. 2018 era um ano eleitoral. E aí você chegava num grupo e falava, pô, eu tô ansioso com a questão racial, se eu falo de empoderamento pro meu filho, porque o racismo estrutural... Nossa, você falava isso, por ser um ano eleitoral, o pessoal te chamava de mimizento, vitimista, PT, comunista e por aí vai. Até meme racista e figurinha racista eu recebi nos grupos. Aí eu percebi, pelo menos parecia para mim naquele momento, naquela altura, que eu precisava estar entre pessoas pretas para falar da questão racial com um certo conforto, né, com uma certa segurança. E aí eu perguntei, até no Facebook na época, quem conhecia um pai preto presente para me apresentar. Essa pergunta viralizou, ganhou o Brasil todo e vários pais de diversas partes do país deram a ideia de a gente fazer um grupo de discussão de masculinidade no Facebook na época. Começou no Facebook, ali nos comentários, e o pessoal falou, pô, vamos pro WhatsApp, porque no WhatsApp você consegue ficar mais tranquilo e tal. E aí começou com uns 12 pais, né? E o curioso foi que a ideia, né, era ser um grupo de bate-papo, mas logo na primeira semana de grupo, um pai falou o seguinte, ó, meu filho tem 4 anos e não quer ir para a escola. Perguntei por quê, ele não quis falar, eu insisti. Ele disse que não quer ir para a escola porque ele disse que na escola tem um colega que disse para ele que não gosta de sentar perto de menino preto. Aí ele perguntou, o que eu falo pro meu filho? E quando eu li aquela pergunta, eu fiquei sem palavras. Num grupo de discussão, eu não sabia o que dizer. Aí eu vi que não ia ser um grupo de bate-papo. Aquilo, na verdade, era uma rede de apoio, porque os homens levaram dores muito viscerais, muito profundas, que eu não imaginava. Eu achei que ia ser realmente um grupo de descontração. Aí logo depois, na mesma semana, um outro pai disse que ele e a esposa perderam uma bebê de 5 meses e que todo mundo vinha consolar a companheira dele, com flores, com um abraço, um afago, mas para ele nada. No máximo, um tapinha no ombro. E aí ele perguntou com a voz embargada no grupo por que a sociedade não enxergava a dimensão afetiva do homem preto. Cara, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, eu não dou conta disso não. Assim, a sorte é que na época já tinha
pais ali com seus 60 anos, tinha um que tinha 5 filhos na época até. E aí ele chegou com a experiência dele, começou a consolar aquele homem, falar que realmente a sociedade tem uma dificuldade de enxergar a humanidade do homem preto. E isso foi até corroborado próximo daquela época, que teve um Big Brother, que teve um personagem chamado Babu, né? Um cara bem grande, forte, negro. E ele chorou num episódio e isso ganhou a mídia. Tipo, um homem sentindo foi algo que chocou a sociedade. Como que o sentimento no homem preto fosse uma novidade. E o terceiro caso, assim, logo no início do grupo também, que me fez ver que a coisa era muito maior do que eu imaginava, foi um homem trans que estava lá no grupo, que se disse soropositivo e que tinha o sonho de ser pai, mas que achava que não ia conseguir conquistar esse sonho por essa condição dele. E aí eu vi que a barra era muito pesada, que não era bate-papo, era uma rede de apoio e muito mais do que isso, era um espaço de aquilombamento, era um espaço para a gente se nutrir, se amparar e se paternar. E assim surgiu, né, de forma bem embrionária, o coletivo Pais Pretos Presentes. E o mais interessante é que à medida que esses homens foram se abrindo, suas esposas, irmãs, mães, amigas quiseram fazer parte também. E a gente não pensou num grupo para mulheres, tanto que o nome inicialmente Pais Pretos Presentes foi pensado na figura do pai. E aquelas mulheres querendo participar, a gente até votou ali internamente, pô, e agora, como é que vai ser? Aí o pessoal, pô, mas aqui é o espaço nosso, que a gente está seguro, vamos fazer um grupo à parte. E aí nasceu Mães e Pais Pretos Presentes, para os mães e pais trocarem entre si, o grupo nasceu, e em pouquíssimo tempo as mulheres se deram conta de que elas tinham também as dores, as vivências específicas da mulher preta, que precisavam de um espaço delas, um espaço íntimo. E assim nasceu o terceiro grupo, né, que foi o Mães Pretas Presentes. Então, uma loucura, porque de uma dor pessoal foram nascendo vários quilombos, e aí para completar em 2020, que teve o caso do George Floyd, nasceu uma campanha antirracista global, as pessoas brancas quiseram também participar de um grupo que falasse da questão racial, falasse da família negra, para contribuir para o empoderamento racial de enteados pretos, filhos adotivos pretos, e a gente também não tinha pensado nisso. E aí nasceu um quarto grupo, que foi o Pais e Mães dos Pretinhos, onde a gente acabou ganhando uma visibilidade muito maior, porque a comunidade branca não tem jeito, né? É quem detém o poder, detém a visibilidade na sociedade, e aí empresas passaram a nos procurar também. E aí a coisa ganhou uma dimensão assim que eu jamais esperava, né? E o curioso disso tudo é que a ancestralidade africana acabou se confirmando aí, né? Porque a ancestralidade africana ensina que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E quando eu procurei essa aldeia, que era a aldeia dos pais pretos, surgiram as mães pretas também, pais e mães brancos também querendo agregar a discussão, e a gente acabou indo para o Brasil e para o mundo todo, em países falando de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, temos também famílias. Então, eu tenho visto diariamente essa ideia da ancestralidade africana de que a gente se realiza realmente na comunidade. Inclusive tem um provérbio africano que fecha bem essa questão, que diz que uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa. Eu amo esse provérbio. É fato. Eu queria trazer 2 pontos atrás, quando você aponta que é a descoberta da sua paternidade que faz buscar outras paternidades como referência para aquilo que era uma angústia que se apresentava em você. E aí, entender como é que isso vai desaguar, né? E aí eu gosto do termo desaguar, porque é isso, né? É o que se enche em você e que vai nutrir o outro, né? Como é que isso vai desaguar de fato no Apolo, né? E por outro lado, Apolo, seu filho, né? E por outro lado, uma outra pergunta que eu já queria encaixar nessa, que eu acho que assim, aquilo que se aponta sobre o Mães Pretas, né? Me conecta muito ao livro da Bell Hooks, que é O Agente é da Hora, onde ela vai dizer que o quanto é necessário que mulheres negras estejam
atuando na luta com os homens negros, porque nós não estamos distantes, ao contrário. Exato. Né? Nós fazemos essa luta juntos. Isso é uma percepção, inicialmente, muito da praxis, né? Porque isso vai chegando pela prática. Mas como é que isso vai se dando mesmo no cotidiano? E como é que isso também chega ao cuidado com a criança pequena? Acho que tem esses dois pontos que eu queria trazer, mas sobretudo pensando esse, assim, como é que essa paternidade deságua no Apolo a partir do momento em que você já não é mais só você, mas você também é um coletivo? Nossa, olha, essa pergunta é incrível, porque o que eu percebi na prática é que o Quilombo, ele é uma verdadeira máquina do tempo. Por que eu falo isso? Porque quando o coletivo surgiu, a gente começou a trocar uns com os outros, eu lembro que eu conheci um pai, vários pais, várias experiências, várias vivências, mas uma em específico chamou muito a minha atenção, que foi a do Felipe Oliveira, que é um pai de São Paulo, com um casal de filhos. E ele tinha um filho no espectro autista, que tinha crises, ele ficava bem agressivo, né? E eu lembro que eu acompanhei de perto, né, as trocas desse pai, muita coisa aconteceu. Todas aquelas vivências que o Felipe compartilhou no grupo, como era criar um filho no espectro, os desafios e tudo mais. Mais tarde, né, quando o Apolo foi nascer, e depois, né, 1 ano e meio, que ele começou já a esboçar alguns traços do espectro, né? Ele andava na ponta dos pés, girava, ainda não falava, e a gente finalmente, aos 2 anos dele, teve o diagnóstico. Eu me senti muito acolhido ao saber daquele diagnóstico, e foi interessante porque eu me senti acolhido por trocas que vieram do passado. Olha que coisa incrível, uma vivência que eu já tinha tido 2 anos antes, ela me pegou nos braços, aquilo não me tomou de assalto, porque eu já tinha vivência de como era acolher um pai atípico. Então, quando eu me tornei eu já tinha essa experiência dessa vivência. Por isso eu vi na prática a potência do aquilombamento, a potência de você acolher o outro. E com relação às mulheres, né, você falou de Bell Hooks, eu me lembrei que mesmo antes do coletivo, eu tenho até essa foto, a Tainá gestante, a gente junto, teve um evento chamado Ciclo do Mulherismo Africana, que foi na Lapa, em dezembro de 2018. O Apolo devia estar ali no seu 7º mês, eu acho, de gestação, 6º. E aí, o que aconteceu nesse ciclo mulherista? Tava lá a Catiúcia Ribeiro, a Zangeri, Morena Mariá, elas estavam discutindo justamente o texto Vivendo de Amor, da Bell Hooks, onde ela fala que, para a pessoa preta, a vivência do dar e receber afeto é extremamente desafiadora por conta da herança da escravização do povo preto, onde os laços afetivos são rompidos à força muito prematuramente. A mulher preta, ela já tem esse trauma da ruptura já pela ideia da memória ancestral, que hoje pode ser, já é fato, é um fato científico, inclusive na área da genética, né? A ciência hoje diz que você tem até mesmo deficiências alimentares por conta do modo como o seu tataravô se alimentava. E com as experiências não é diferente. Essa ruptura de pais sendo arrancados de seus filhos, mulheres sendo desconectadas dos seus companheiros, isso trouxe para nós já uma antecipação da dor e por isso a gente tem uma dificuldade tão grande, não só de dar, mas como também de receber afeto. Então, conhecendo isso, por isso que eu falo tanto da importância do letramento racial, conhecendo essa fala de Bell Hooks e principalmente conhecendo o mulherismo africano, que propõe justamente que homens e mulheres se emancipem emocionalmente através da união, eu pude ver que a dor do pai não é diferente da dor da mãe. E aí você tem uma grande diferença, né, do feminismo, seja ele branco ou negro, para o mulherismo africano, porque o mulherismo africano não entende que os gêneros eles devam se separar para cada um correr em prol da sua luta, né, à parte, né? Ele entende que somos uma comunidade. E esse entendimento é o que permite, até hoje, ao coletivo Paz Preto ser um diferencial.
Porque eu lembro que no início, né, eu falei que começou como pais pretos com uma ideia de atender pais, mas logo na primeira semana tinha uns pais falando, porque pensão e tal, querendo se queixar das mulheres. Eu falei, gente, mas essa ideia não vai agregar. A gente tem um clube do Bolinha que fala mal do clube da Luluzinha. Peraí, nós somos um. É o Moja, né, que é um outro princípio também africano tremendo. Então, o que eu percebi e venho percebendo até hoje é isso, é que nessa partilha a gente se vê muito mais forte. Acolhendo a dor do outro, a gente acaba acolhendo a nossa própria dor, inclusive dores nossas que a gente nem sabe que vai ter, como aconteceu comigo nessa questão do espectro, não apenas com o diagnóstico do meu filho, mas também ano passado, em março, quando saiu o meu próprio diagnóstico no espectro autista, que foi uma surpresa, assim, tremenda. Eu não esperava, né, me ver no diagnóstico com TDAH, dislexia, mas ao mesmo tempo também foi extremamente potente esse diagnóstico, porque eu pude me acolher, né, me conhecer. Sim. Eu já tive episódios muito antes do diagnóstico, antes até da paternidade, conhecer minha esposa, de eu me perguntar até, caramba, será que eu sou louco? O que eu tenho? Por fazer coisas repetidas, padrões, a questão da rigidez, vários pontos, né, que eu não sabia o que era, e com o diagnóstico veio esse autoacolhimento, essa compreensão de mim mesmo. Então, eu percebo que acolhendo o outro, a gente se faz um bem inimaginável. Eu acho que você traz uma questão interessantíssima, que inclusive não estava no meu roteiro de perguntas, mas que é o fato da paternidade ela ser um portal de autodescoberta, né? E quando a gente está falando da paternidade do homem negro, isso me parece um elemento de fato transformador, né? E é um elemento também de emancipação, né? Se a gente fala do entendimento da paternidade negra enquanto um elemento fundamental, né, de luta, porque a paternidade negra ela é um lugar de luta constante, né? Então você fala de um lugar de emancipação, que se abre um portal de autodescoberta, e aqui eu não estou romantizando isso, porque por esse lugar passam muitas dores, né? Mas é um lugar de emancipação, de autodescoberta, porque ou seja, aqui você está dando um exemplo, né, que é da paternidade atípica, né, de um pai de uma criança que tem ali o espectro autista, né, que tem o diagnóstico de espectro autista, mas e que aí nesse diagnóstico esse pai também pode olhar para si e tentar descobrir o que há nele também nesse sentido, né? E aí quando você descobre, isso te leva a um processo de libertação, de se entender, se acolher, né? E aí vem uma pergunta que eu queria fazer para você, que é essa de o que é ser um pai negro, então, para você? Nossa, essa pergunta é tremenda, porque na realidade a paternidade negra no Brasil, poucas pessoas admitem isso, né? Eu entendo por que até elas não admitem, porque falar sobre isso que eu vou falar agora é um lugar de dor. Por isso que não é falado sobre isso, e quando alguém fala, até quem sente essa dor diz que quem está falando é mimizento, mas eu sei que essa defesa, as pessoas optam por isso para se sentir melhor. Mas eu digo que é um lugar de dor porque a vivência preta, ela é passada como algo inferior, como algo cômico até. Eu conheço um homem chamado Carlos Alberto, que ele tem um trabalho incrível na área racial no Brasil, e é um homem já experiente, e ele estava na primeira sessão de cinema no Brasil, onde houve um beijo negro, cinema no Rio de Janeiro, e ele conta que a plateia foi às gargalhadas quando um casal preto se beijou pela primeira vez na tela de cinema, e ele se sentiu extremamente envergonhado ali na sala de cinema por ver que, aos olhos das pessoas brancas, o beijo, o amor entre negros era algo engraçado. E por que eu falo isso? Porque eu cresci na década de 80, eu nasci em 81. Então eu cresci vendo os meus amigos brancos rindo do Tião Macalé nos Trapalhões, o homem negro, um senhor sem dente,
E aí ele era motivo de chacota para as pessoas rirem, se divertirem. Eu cresci vendo o Mussum, um homem caindo também pelas vias, bêbado, sendo expulso de casa pela companheira porque chegava bêbado também, esquecia tudo. Uma companheira que era uma mulher negra, né? Exatamente. E você fala uma coisa importante, porque nem quando é um casal negro, a mídia dava essa colher de chá de, peraí, vamos colocar de uma forma positiva. Até mesmo o próprio Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, que são tidos hoje como referências, eu lembro, ele quando fez o Foguinho na novela, ele traía, ele enganava, ele trapaceava, e se eu for citar aqui outros personagens pretos... Ele era humilhado constantemente, Exatamente. né? Então enganava a companheira, ou seja, ele não passava nada de positivo sobre a figura do pai preto. Então o que acontece? Tem um discurso da Viola Davis que eu acho fantástico, quando ela recebe o Grammy, que ela fala o seguinte, o que a gente precisa para chegar no nosso sonho é de oportunidade. E para você ter oportunidade, você precisa ter um meio para você sonhar com isso, né? Senão você nem chega lá, nem chega a lutar. Se você não tem como você... se você não tem materiais, né, imagéticos para você se ver naquele lugar, você não chega. E eu estou falando sobre isso por quê? Porque eu não tive materiais imagéticos positivos de um pai preto. Nem na novela, nem no seriado, nem na TV. Eu lembro que o seriado, eu falei agora e lembrei do o próprio Will Smith lá do aquele seriado O Maluco no Pedaço. Eu lembro de um episódio que o pai dele aparece, o pai que o abandonou. Nossa, que episódio difícil, porque chega um cara ali que realmente não era sério, não queria nada com nada. E aí você vê mais um programa mostrando que o pai era aquilo. E eu pensando, caramba, será que um dia eu vou conseguir ser um pai diferente disso? Porque eu não vejo nada fora desse espectro do que trapassa, né, o trapaceador, o que trai, o criminoso, o abusivo, o drogadito, violento. A mídia sempre passando o pai preto dessa maneira. E aí você acaba se minando de dúvidas. Então, é um lugar de dor por isso. E mesmo após o nascimento do meu filho, eu lembro de várias situações em que estava eu, minha esposa, num posto de saúde ou para vacinar, e a primeira pergunta, né, que faziam, né, o médico ou quem estava ali na fila, o titio pode ficar aqui, o seu amigo, quer dizer, eles achavam que eu, por estar acompanhando a minha esposa, eu era um amigo, eu era um tio, podia ser tudo, menos o pai da criança. Porque a própria sociedade já introjetou, né, no imaginário que o pai preto não está ali presente. Se tem um homem presente, ou ele é amigo, ou ele é tio, é qualquer coisa, menos o pai. E lembro de situações também onde eu estava simplesmente trocando uma fralda, por exemplo, num espaço desses de shopping, né? E já houve gente que até aplaudiu a cena. Quer dizer, essa paternidade preta é considerada algo quase como da ordem do sobrenatural, sabe? Uma ficção científica. E enquanto as pessoas acreditam que estão lisonjeando ou elogiando, eu entendo como o contrário. Elas estão justamente tirando essa humanidade de coisas tão bonitas, né? Porque entendem que isso não nos cabe. Tanto que choca quando vem, né? Elas querem nos elogiar, querem nos homenagear ou ficam chocadas, como, por exemplo, quando a nossa família chega num restaurante, né? num jantar de família. Então, acho que ser pai preto nesse país que, infelizmente, tem uma herança colonial tão forte, é o tempo todo se ver rompendo barreiras, né? Porque as pessoas não nos esperam nesse lugar do afeto, da paternidade, da cumplicidade, do acolhimento. Eu lembro, né, só para fechar, de uma entrevista que eu dei em que a entrevistadora me pediu para falar sobre a gestação, né, do Apolo. E aí, quando eu comentei que a Tainá tinha dores na perna, né, e eu precisava massagear porque ela tinha muitas contrações e tudo, nossa, a jornalista ela caiu até no choro, assim, porque ela falou, nossa, nem eu, olha a frase, nem eu que sou branca tive esse tratamento com a espera do meu filho. E eu tinha essas dores também, meu marido nem, e você viveu isso e tal. Ela nem se deu conta do que ela falou ali, né? E é interessante isso, que a pessoa nem passa pela cabeça que ver a humanidade de uma pessoa preta como algo chocante é uma violência. Exato, exato. Silvio de Almeida vai ajudar a gente a entender muito isso quando ele fala que o racismo é um normal social, né? Exato.
Porque isso está tão posto, né? É algo tão natural no cotidiano dessas pessoas que elas acreditam que estão nos elogiando quando elas trazem essas frases tão violentas, né? Não percebem como uma violência. E aí, assim, e aí o Apolo chega, né? Vocês têm essa experiência da vivência do cuidado com uma criança. Sim. Né? E aí a minha dúvida é a seguinte: e como é que o tema de raça, né? Como é que o Apolo se percebe como uma criança negra? Como é que vocês trazem essa percepção para o Apolo? Porque, de fato, essa também é uma outra dor da paternidade e da maternidade, né? Que é quando você... eu tô querendo trazer o seguinte... que tem uma, na minha compreensão, assim, no meu cotidiano, tem uma coisa que é a divisão entre a dor e a felicidade. Sim. O tempo todo, que é assim, estou feliz, minha filha vai para uma escola, para o Maternal 2. Por outro lado, eu tenho que construir estratégias para minha filha não passar por situações de racismo, ou para ela passar o mínimo possível por situações de racismo. Exemplo, minha filha ainda está começando a verbalizar as palavras, então eu fico buscando uma forma de criar uma rede de proteção para ela, para a situação de racismo que ela vai vivenciar no ambiente escolar. Então, eu estou querendo trazer isso porque as pessoas que não são pretas e que assistirem a essa nossa conversa poderão pensar assim: nossa, mas que absurdo esse cara falando de criar um repertório com uma criança negra para ela lidar com o racismo, uma criança de 2, 3 anos de idade, no cotidiano da sua relação com o Apolo. Sim, aí é que o letramento racial faz uma diferença enorme, né? Eu acho que, como eu falei, né, quando me chamaram lá pro TED, que eu já abro a palestra dizendo tudo que eu tenho eu devo à ancestralidade africana. Isso é uma grande verdade, porque foi na ancestralidade africana, por exemplo, com Sobun Fusomé, no livro Espírito da Intimidade, que eu aprendi que uma criança ela já traz toda a sua bagagem, toda a sua história, todo o seu dom e o seu repertório para esse mundo, ela já vem pronta, né? Então, saber disso me fez entender que eu precisava me qualificar para potencializar o máximo possível o meu filho. E quando eu soube disso, eu vi que eu poderia partir de vários lugares na criação dele. E infelizmente, na nossa sociedade, eu vejo que a maioria das pessoas, justamente por não ter letramento racial, elas partem do lugar da minoria, né? Aquela coisa de eu sou o negro que sofre racismo, estou num país racista. E aí o racismo, ele passa a ter centralidade na criação dos nossos filhos. E esse é um perigo. Especialmente quando a gente lê Marcus Garvey, Kwame Ture, quando você lê Maya Angelou, então, pessoas que te mostram que é possível trazer um outro referencial. E aí é o que eu gosto de fazer, né? Porque uma criança que está na primeira infância, por exemplo, que ainda não tem a sua alfabetização, você não vai conseguir fazer isso via discurso, né? Então, o que a gente faz, né? O que eu faço com o Apolo, né? São as roupas, né, como essa que você está usando, uma estampa que remeta à África, canções, desenhos, né? Você tem o Nani Nilo, que é um desenho incrível do nosso irmão Renato Nogueira, né? Que tem personagens pretos que cantam a cultura afro-brasileira. E você tem o livro, tem o CD, tem a historinha, né? Então a música também, que a musicalidade é um instrumento incrível para a educação das crianças. Jogos também, né? Lá em casa a gente tem vários jogos, inclusive jogos africanos, que eu acho bacana também para você poder fazer essa conexão entre a criança e a ancestralidade dela. Você tem a própria alimentação. A gente foi num restaurante africano em São Paulo. Nossa, foi muito legal. O Apolo comendo. O Apolo tomou um suco que ninguém conseguiu beber na mesa. Só ele, que é um suco muito forte. O suco tinha gengibre, tinha uma raiz lá de África que era bem... E ele tomando assim, tranquilo, todo mundo sem entender nada, assim. Achei lindo aquilo. Eu, caramba, a ancestralidade está aí, tá vendo? Então, além disso, a gente perceber também que a autonomia precisa de 3 coisas centrais para existir. Que o verdadeiro empoderamento, né, para de fato ser empoderamento à luz dos vários teóricos aí pretos,
ele tem que ter autonomia, autodenominação e autodeterminação. E autodeterminação, inclusive, é o segundo princípio do Kwanzaa, né, que é chamado Kujichagulia, que quer dizer o quê? É você decidir os meios, né, pelos quais você vai viver. Então eu procuro trazer isso para minha família, sabe? A gente decidir como nós vamos viver, de que forma, o que que nós vamos consumir, o que que nós vamos ler, o que que nós vamos aplicar para nós. E isso é muito importante, porque eu vejo, né, nisso que você traz, nessa ambivalência, né, de qual é o lugar da pessoa preta, que muitos de nós acabam ficando confusos sobre, caramba, o que que eu vou fazer então? Aquele militante ou aquele texto disse que para ser preto tem que seguir raiz de África, então eu vou seguir uma religião de matriz africana, eu vou consumir essa música, eu vou vestir... A pessoa quer meio que vestir uma identidade. Mas isso também não é autonomia, porque autonomia real é você, de fato, poder ler o que te identifica, o que te faz se sentir acolhido. Então, por exemplo, nós temos várias coisas, vários traços que podem ser considerados contraditórios, como, por exemplo, seguir o cristianismo, ou, por exemplo, gostar de comer em restaurantes, sei lá, japoneses, ou ir a um cinema, que eu conheço pessoas que dizem, não, consumir Hollywood é branquitude e tal, e eu sou um crítico da branquitude e adoro a Marvel. Eu vejo todos os filmes da Marvel, não perco um. Isso também é Kujichagulia, é você se olhar, se respeitar e se acolher, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendo com o letramento racial. Então eu tenho visto isso na criação do Apollo. Eu não blindo ele, sabe, do que é branco, sabe? Ele vê muitos desenhos com personagens, sabe, que são brancos. Ele tá sempre, todas as festas de coleguinhas da creche, tamo lá, a gente bate ponto mesmo, a gente estimula muito esse convívio. Esse lugar de se encontrar pela ancestralidade africana é o verdadeiro tesouro, né, que a ancestralidade nos dá. É se permitir se conhecer através de toda essa sabedoria, todo esse repertório, né, que essas pessoas deixaram pra gente. Então a gente tem Cheikh Anta Diop, a gente tem, nossa, o trabalho, eu fico assim impressionado de ver como que Bell Hooks conseguiu abranger coisas, né? Inclusive educação, né? A gente que é educador sabe como que dá para trazer para a prática ensinamentos dela. Esse ano, por exemplo, eu tô com uma disciplina eletiva na escola de letramento emocional. E eu tô assim apaixonado, porque eu sempre entendi que falar sobre emoções, falar sobre afeto, masculinidade saudável, sempre foi uma pauta urgente já na educação escolar. Eu tenho convicção de que essas taxas de feminicídio, que são terríveis, né? Uma mulher sendo estuprada a cada 4 minutos, isso não vem do nada, isso vem de uma cultura que é cultivada já da infância, quando você dá a boneca para a menina e a arma para o menino, né? Ninguém dá o bebezinho para o menino aprender a dar banho, a paternar. Então eu quero trazer esse letramento emocional já para as crianças, então estou com turmas de 3º ano agora, já começando esse trabalho, e também por tudo que eu tenho aprendido com a ancestralidade africana. Então, essa circularidade que eu acho incrível, né? Poder levar o que a gente aprende em todos os setores da sociedade que a gente tem a oportunidade de chegar. Não, você está falando isso e eu estava pensando aqui em 2 coisas. A primeira é um amigo meu, em novembro do ano passado, ele levou... Não, na verdade foi maio, mais ou menos, do ano passado, ele levou o Quinzinho, que é o livro infantil, para a escola que ele dá aula. Ele dá aula numa escola da rede municipal do Rio, ali uma escola chamada Estados Unidos, ali no Catumbi. Sim. E aí ele levou e trabalhou durante 2 meses o livro com alunos do 1º ano, 2º ano e 3º ano. O tempo passou, e ele me convidou para ir lá em novembro para fazer uma roda de conversa com os alunos do 1º ano. Foi interessantíssimo ver as crianças pequenas, os meninos que diziam assim, não, porque eu aprendi que pai também pode cuidar, pai também pode preparar o café, pai também pode isso, pode aquilo. E aí um outro grupo de meninos que dizia assim, não, eu já entendi que enquanto um menino negro, eu posso ser o que eu quiser. Nossa. E aquilo foi sensacional, porque eu acho que isso se conecta com aquilo que você está trazendo, que é, eu preciso ter um olhar
crítico do todo, um letramento racial, para eu decidir o caminho que eu quero fazer. Exato. E ali eu decido se eu vou para cá, eu decido se eu vou para cá, porque há em mim uma consciência racial posta. Perfeito. E nada vai me definir, sou eu que vou criando esse processo de autonomia no meu desenvolvimento. E acho que fazer isso dentro da educação infantil, né, fazer isso na educação de uma criança pequena, sobretudo quando são os nossos filhos, sim, é extremamente potente, né, porque caminha para esse lugar. E aí eu queria trazer uma pergunta para você, que é o seguinte: pensando que a gente é forjado na infância, né, e todo esse nosso senso de pertencimento racial, ele vai sendo forjado ali na nossa infância, né? Você trouxe alguns elementos, mas eu só queria que você pudesse aqui pensar alguns, que elementos são extremamente necessários quando a gente está falando de senso de pertencimento racial forjado ali na infância, pensando sobretudo na primeira infância. Olha, eu acho que a criança adora festa, por exemplo. Ela adora celebração, adora cores. Então, o Kwanzaa, ou Kwanzaa, né, como preferirem, é uma celebração importantíssima que eu acho que as famílias precisam abraçar. E o mais interessante é que ele pode ser abraçado de diversas formas. Tem o pessoal que é mais ritualístico, que usa, de fato, a kinara, que é um candelabro ali com 7 velas, cada vela simbolizando um dos princípios do Kwanzaa, né, que é o moja, que é a unidade, Kujitchagulia, autodeterminação, o Jama, né, que é o trabalho coletivo e responsabilidade, o Jima, que é a economia cooperativa, você tem Kuumba, que é a criatividade, você tem Nia, né, que é o propósito, e o último, Imani, né, que é a fé. Então você pode celebrar dessa forma ritualística, o que é muito bacana também, porque dá esse cerimonial e esse senso de pertencimento a algo maior, a uma África, né, que tem as suas tradições que devem ser honradas, mas você tem também uma forma muito mais simples de comemorar, de celebrar, que é simplesmente conversando sobre aquele princípio, a essência dele, né? A unidade, por exemplo, primeiro, o moja, né? Você conversar sobre as crianças, sobre, nossa, olha só, ele também passa por isso, né? Ele também sente, olha só, quando ele cai, ele se machuca. Um desenho animado que você passa e conversa sobre aqueles personagens, né? E você mostrar para a criança que o que o outro sente, ela também sente, por isso a dor dela se comunica com a dor do outro, o sentimento dela se comunica com o do outro. Nossa, isso é muito potente. E ela perceber que existe uma celebração africana do lugar de onde ela veio, que traz esses princípios, é potente demais. Então, esse é um princípio, né, o Kwanzaa. Eu acho que a ideia também que a gente estava conversando, né, das roupas, sabe, com temas africanos, você trazer jogos, né, como a mancala, que o pessoal insiste em chamar de xadrez africano, que é uma insistência em branquear uma coisa que é africana, mas enfim, você trazer esses elementos da música, sabe, Nana e Nilo, né, que são os desenhos com personagens pretos, eu acho que é fundamental. E o nomear também, dar nomes africanos aos filhos, eu acho que é uma coisa muito potente. Recentemente teve uma polêmica aí envolvendo o seu Jorge, né? Enfim. Sim. Mas eu acho que é muito potente porque nomear é dar poder. Né? Eu acho que o nome tem essa característica também. Mas é aquilo que você falou, né? O importante mesmo, o verdadeiro empoderamento, é você atingir essa autonomia, autodeterminação e autodenominação. E autodenominação é isso, né? Você se nomear. Então, se você resolve também dar um nome europeu que te comunica algo, eu lembro que eu era fascinado pelo nome Sofia. E se viesse uma menina, possivelmente teria esse nome. Porque eu acho um nome muito bonito, o simbólico desse nome. Sim. É lindo. Então, eu acho que não existe lei, né? Não existe regra. E é justamente entender isso à luz das próprias lições, né, que os ancestrais deixaram pra gente, é o que nos permite ir além. E mais importante, olhando para os provérbios africanos, né, essa ideia de que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, me faz ver que esse trabalho de entender que a nossa família, ela não deve se restringir à família nuclear, mas se expandir para toda a comunidade, é algo assim que eu acho que é fundamental já para ser aprendido na primeira infância, sabe? Que a necessidade do outro
também é minha necessidade, a dor do outro também é minha, a questão que o outro passa também eu passo. E foi assim que eu próprio passei a abraçar causas que nem eram minhas, né? Lá atrás, quando eu soube da paternidade, que nasceu Pais Pretos, eu nunca tive essa ideia de ser palestrante, consultor de nada, de fazer curadoria racial. Hoje eu estou trabalhando como educador social, como educador popular, educador corporativo. Né? Na própria escola, estou trabalhando o letramento racial de outros professores. Já dei capacitação na própria prefeitura, então articulando com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Aquele projeto Pai Presente, a gente conversando ali da importância de racializar o debate né? do puerpério, do parto e da presença desse pai. Então eu percebo que a ideia é a gente expandir a discussão e não olhar nesse olhar colonial, nesse olhar colonizante, né, e branco, de ver apenas família nuclear, cada um no seu quadrado, quem pariu Mateus que balance, né, nessa ideia de que você deve se isolar, porque a ancestralidade africana entende que sucesso são os corações que eu consigo tocar, e não essa ideia de tudo que eu consigo sozinho, né, que é o que se vende aqui no Ocidente. Então acho que é muito importante a gente entender e passar já para os pequenos que o sucesso não é eu ter o que ninguém tem, eu acessar o que ninguém acessa e eu estar onde ninguém está. Mas é justamente eu permitir que as outras pessoas tenham muito mais do que eu tenho, que elas acessem muito mais do que eu acesso e que elas possam estar em muitos mais lugares onde eu consegui estar. E aí sim eu me realizo de fato como uma pessoa bem-sucedida. Então acho que esse é um caminho. Você sabe o que você estava falando, e aí a gente está encaminhando para o final. Mas você estava falando essa questão, né, do provérbio de que é necessário uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E eu estava me lembrando que se a gente traz isso para o nosso contexto brasileiro, eu me lembro de que eu fui criado numa casa onde a gente morava num quintal. Então, nesse quintal tinha a irmã da minha mãe, que era minha tia, o irmão da minha mãe, que era o meu tio, tinha a minha avó. E minha mãe saía para trabalhar, como a gente estava numa família monoparental, né, e ela era a chefe da família, ela saía para trabalhar, então tinha a minha irmã mais velha que cuidava, tinha a minha tia que cuidava, tinha a minha avó que cuidava, tinha o meu tio que cuidava, que era essa ideia mesmo de que todo mundo está ali responsável por aquela criança pequena. Então, ninguém deixava aquela criança pequena passar por nenhuma necessidade. Nossa. E quem saía, o adulto responsável direto dessa criança que saía, sabia que contava com uma rede que cuidava daquela criança. Né? O quanto isso, de alguma forma, né, e depois a gente vai entender que não é nada instintivo, mas que tem todo um processo ancestral por trás disso, mas como isso na nossa infância parece tão instintivo, né? Nossa. Que é o outro cuida, o outro cuida, o outro cuida, e que isso não está ligado à negligência, ao contrário, está ligado ao senso de pertencimento comunitário. Estamos todos aqui para cuidar de todos, né? Sim. E a criança é esse lugar central do cuidado, e que isso vai se desenvolvendo depois para as próprias comunidades periféricas. Exato. Né? Onde alguém tem uma casa que é um espaço que quando o vizinho sai, deixa a criança lá cuidando, sendo cuidada por aquele adulto. Ou seja, é esse o lugar do cuidado, né? E eu me lembro que quando a gente estava fazendo o primeiro relatório de situação das paternidades negras no Brasil, eu fui entrevistar um homem que ele dizia assim, a branquitude jamais vai entender essa ideia do cuidado, né, que passa pelas pessoas negras, que ninguém ali está sendo vulnerável, ninguém ali está vulnerável, ninguém ali está sendo negligente, porque está todo mundo cuidando. Então, num quilombo, é essa a ideia do cuidado, né? Como nas aldeias indígenas também, essa é a ideia do cuidado, né? E aí, assim, quando você fala, por exemplo, do coletivo Pais Pretos Presentes, e aí me encaminhando para o final dessa nossa conversa, ele é um coletivo que ele se aplica num outro formato, porque ele nasce ali num formato virtual, né? Ele desenvolve encontros também presencialmente, sim, mas ele nasce também como uma grande comunidade virtual, né? E de alguma forma
ele tenta virtualizar essa ideia da aldeia inteira que cuida da criança, mas ele traz isso virtualizando e que, na minha opinião, empretecendo um pouco essa ideia virtual, né, colocando como esse grande quilombo, como essa grande aldeia para cuidar da criança, que tem como foco a criança, porque quando eu estou trabalhando com o pai, eu estou, de todas as formas, eu sei que muitos educadores não gostam desse termo, mas instrumentalizando esse pai para que ele possa cuidar melhor dessa criança, né? E aí eu estou dizendo, olha, tem uma aldeia aqui para cuidar da tua criança, né? Para cuidar do teu filho, mas isso só é possível fazer através de você. Você só pode cuidar do outro quando você também está sendo cuidado, que é aquela ideia do avião, né? Antes de você colocar a máscara no outro, coloque a máscara em você, porque senão não funciona. Você não pode cuidar de ninguém se você também não está sendo cuidado. Então, eu acho que o coletivo, ele nasce através disso e, por outro lado, ele também contribui para instrumentalizar a própria internet com conteúdos de qualidade sobre o tema do letramento racial. Sim. Porque a gente também tem o tema emergindo, mas você tem muitas postagens e muitos materiais sem muito densamento, né, na própria rede social. Então, o coletivo, ele também nasce para contribuir para isso, para qualificar esse debate dentro das redes, né? Exato. É importante você falar sobre isso, porque o termo letramento racial, ele dá muita ideia de letra, né? Parece que é uma coisa de livro intelectual. E quando você fala, né, desse teu exemplo da infância, eu lembrei na hora do meu, né? Minha prima Dinha, né, que me criava enquanto minha mãe estava lá trabalhando, ela cuidava de mim. E ela não pegou um livro, sabe, de Sheikh Anta Diop, por exemplo, e ela já vivia essa ancestralidade porque está no DNA dela, é memória ancestral, né? Então, a gente já tem isso e deve ser feito com qualidade, né? Como você traz muito bem, especialmente agora que a gente já passou esse período, né, de isolamento, lockdown absoluto, e as pessoas chegam, algumas, até mesmo a entender como um mercado a pauta, não só antirracista, mas a pauta do letramento racial em si. Tem pessoas vendendo cursos, né, de filosofia africana, vendendo, né, e aí, se você é um professor, você se formou nessa área, tudo bem, né, é seu trabalho, beleza. Porém, isso está sendo feito por muitas pessoas meio que só olhando os ganhos, e aí você não tem compromisso com a educação das pessoas. E quando isso acontece, você infelizmente acaba desvirtuando pessoas que querem de fato se conhecer, descobrir as próprias origens. Então é preciso esse trabalho de curadoria, né? Você conhecer de fato quem está comprometido. E isso não é difícil, né? Porque é só ver como a pessoa vive, né? A vida, ela acaba falando de diversas formas. Então é muito importante ter esse cuidado, né? É importante sinalizar isso. Mas eu acredito que o próprio aquilombamento é a resposta, né? Quando você está entre iguais, entre pessoas que também buscam esse letramento, buscam esse aquilombamento e buscam apoiar umas às outras, é impossível, né, você se enganar ou você ser enganado, porque o próprio amor, ele fala, né, tem muitas filosofias africanas que dizem que pensar é um ato cardíaco. Chegam a falar, inclusive, da cardiografia do pensamento. Eu acho lindo isso, porque sentindo de verdade, se entregando a essa ancestralidade, você desemboca inevitavelmente na verdade. Maravilha, maravilha. Humberto, e aí pra gente fechar, queria pedir a você, se você pode deixar uma mensagem para os pais pretos, né, pais negros e pais pretos, né, pensando negro naquela categoria do IBGE, né, pretos e pardos. Mas uma mensagem para esses pais negros de crianças na primeira infância, sobretudo, porque esse também é o nosso lugar, né, de pais de crianças na primeira infância. A gente está aqui também enquanto isso. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, né, já que essa paternagem do homem negro é um desafio, né? Então, com certeza. O que você gostaria de deixar enquanto mensagem? Bom, o que eu quero deixar é que a mídia, ela diz pra gente, né, não só a mídia, mas até a própria escola, a sociedade como um todo, de que ser homem é ter aqueles 3 P's, né, provedor, protetor e procriador, né, apenas, né?
Mas a ancestralidade africana, ela diz que não existe essa coisa de papéis de gênero rígidos, né? A gente vê isso no livro Espírito da Intimidade, em vários outros lugares. Então é muito importante a gente quebrar essa ideia rígida do papel de gênero por duas razões principais. A primeira delas é que, acreditando nisso, de que existe papel de cuidar só das mulheres, a gente dá uma sobrecarga física e mental terrível para as mulheres, que é injusto demais. E outra razão é que a gente acaba sabotando essa paternidade, né? A gente sabe que o bebê, ali na primeira infância, ele mal enxerga, ele vê apenas vultos, né? Ele não tem ainda uma visão apurada, então ele se relaciona com o pai de 3 formas principais, que é o cheiro, é o toque, né, desse pai e o tom de voz. E essas 3 coisas, o cheiro, o toque e o tom de voz, todas elas precisam de proximidade, né? Você tem que estar perto para o bebê sentir teu cheiro, tem que estar perto para o bebê ouvir tua voz e tem que estar perto para o bebê sentir o calor do teu corpo. Então, se você não quebra essa ideia de que o cuidado é feminino, você se afasta do filho, né, nessa fase em que ele mais precisa, em que ele mais cria vínculos. Freud disse isso, vários estudos, Piaget. A primeira infância é fundamental, um período de ouro para estreitar esse vínculo. Então esse é o recado que eu deixo para que a gente não sabote a nossa paternidade comprando essa ideia de que masculinidade é estar afastado afetivamente. Não, maravilha. Só falando disso, eu lembrei só que quando Laura nasceu, minha mãe dizia assim, olha, você não pode dar gargalhada perto da Laura, que vai assustar a Laura. Tem uma gargalhada potente, né? E aí, eu me lembro que um dia alguém falou alguma coisa, eu dei uma gargalhada perto da Laura, ela estava muito recém-nascida. Ela olhou pra mim e riu. Porque ela já reconhecia a minha gargalhada, ela já sabia como era a minha gargalhada. E aí, quando isso aconteceu, minha mãe estava na minha casa e eu falei, tá vendo? Ela reconhece a minha gargalhada, que tá dentro disso, né? Ela conhecia a minha voz, ela sabia quem era, né? Por causa dessa paternidade ativa. Humberto, um maior prazer, cara. Tamo junto. De verdade, obrigado. Foi ótimo. Gostei muito dessa troca. Pra mim também. Obrigado. Valeu.